Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela nossa rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Hoje, daquele livro maravilhoso que nós estamos acompanhando, Lindos Casos de Chico Xavier, uma lição sobre a fé. Antes de começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma semana estamos juntos com este propósito de estudarmos um pouquinho a vida do Chico. Saudamos o nosso rádio ouvinte da Rádio Boa Nova, rogamos a Jesus o amparo e a proteção. Eu gostaria de fazer um convite muito especial a conhecerem o canal da TV A Caminho da Luz no YouTube. Lá nós estamos com muitos vídeos, estamos com o Evangelho no Lar diariamente ao vivo, de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Eu gostaria muito de convidar as pessoas a poderem participar conosco deste encontro fraterno, abrindo seus lares para juntos rogarmos o amparo divino. Eu relembro a importância de se inscrever no canal e também de habilitar as notificações. Procure por TV A Caminho da Luz no YouTube ou youtube.com/TV A Caminho da Luz. A mensagem de hoje é uma lição de fé, onde Chico Xavier nos convida a refletirmos um pouco sobre a nossa conduta. Começa a mensagem: um simpatizante do Espiritismo, residente em Santos, estado de São Paulo, veio a Pedro Leopoldo asseverando desejar conhecer Chico para melhor acertar os seus problemas de fé. O médium, no entanto, empregado de uma repartição, não dispõe do tempo como deseja e, por determinação de sua chefia, estava ausente de casa. Então foi um companheiro da cidade de Santos, aqui no estado de São Paulo, em busca de um amparo, de uma orientação, de uma palavra amiga. Só que quando esse companheiro chegou, o Chico não pôde atendê-lo, porque ele estava em trabalho, a pedido do seu chefe. Então, vamos ver o desenrolar da história, como ficará este personagem que foi em busca de uma palavra amiga. O visitante insistiu, e como não podia deter-se por muitos dias, regressou a Penates, dizendo a vários amigos: duvido muito da mediunidade. Imaginem meu caso com o Chico Xavier. Viajo para Pedro Leopoldo com sacrifício de tempo e dinheiro. Chego à cidade e informam-me, sem mais aquela, que o médium estava ausente. Perdi minha fé, pois tenho a ideia de que tudo seja simples fraude e estou convencido de que o Chico se esconde para melhor sustentar a mistificação. Esse personagem foi em busca do Chico. O Chico não estava, não porque não queria recebê-lo, mas por trabalho profissional. E a pessoa já logo imputou no Chico e na mediunidade, e por que não dizermos no Espiritismo, uma responsabilidade que eles não possuíam. O Chico foi alvo de uma palavra injusta, de uma palavra sem caridade, de uma palavra sem qualquer correlação com a verdade. Isso é o que nós temos que tomar cuidado, porque nós que estamos à frente de um centro espírita, muitas pessoas não têm condições para diferenciar o chefe religioso da religião. E ele imagina que quando o chefe religioso falha, é a religião que não presta. Então nós estamos acompanhando, lamentavelmente, as religiões, inclusive o Espiritismo, com muitas lideranças, e as pessoas perdendo a fé. Nós vimos há pouco um irmão da Igreja Católica na cidade de Trindade, em Goiás, ainda está evidentemente em processo de julgamento, o desvio de milhões e milhões
E o depoimento de muitas pessoas dizendo: eu perdi minha fé, porque eu ajudava num ideal e hoje estou vendo que esse ideal era em vão. Interessante também, André, eu gostaria de aproveitar esse gancho para falar um pouquinho também da questão de que muitas pessoas imputam no presidente de uma casa espírita uma condição que nem sempre ele tem. Nós parece que temos uma necessidade de ídolos e de repente nós passamos a desenhar um dirigente espírita, um padre, um pastor da igreja evangélica, ou seja, um chefe religioso, como sendo uma pessoa anormal, uma pessoa diferente. Esse homem cometeu um erro que a grande maioria das pessoas cometem. Achava que Chico Xavier era um santo, e por ser um santo, ele teria que estar à sua disposição. E o mais grave é que o Chico realmente estava em viagem. O Chico viajava de vez em quando a pedido da Fazenda Modelo. Era o trabalho dele, às vezes ele tinha que se ausentar. Esse companheiro de Santos ficou alguns dias e percebeu que nada do Chico voltar. E o mais grave, ele faz um pré-julgamento voltando para a sua cidade e dizendo para as pessoas: eu perdi a fé no Espiritismo porque Chico Xavier não quis me atender e ele está se escondendo por detrás da mediunidade. O mais grave, ele não acreditou em Chico Xavier, nas informações que as pessoas de Pedro Leopoldo haviam lhe dado, e ainda ele faz um desfecho, colocando Chico Xavier como um ser irresponsável, que deveria estar à disposição dele, porque ele tinha essa necessidade, porque ele foi lá apenas para fortalecer a tua fé. Agora, se nós buscarmos chefes religiosos para fortalecer a nossa fé, vamos nos desculpar. Nós estamos muito pobres de fé. Se temos que ter fé em alguém, é nosso Senhor Jesus Cristo. Se temos que criar fé em alguém, é Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. O restante, todos que pertencemos no seio desse planeta, somos espíritos falíveis. Então vamos ver aqui como é que o Chico reage diante dessa condição. Um dos companheiros de ideal escreve aflito ao Chico, relatando-lhe a ocorrência. Não seria aconselhável procurar o queixoso e atendê-lo? O pobre homem parecia haver perdido a confiança no Espiritismo. Então veja, André, antes nós fazemos um arremate aqui, que é uma mensagem um pouco dura de Emmanuel, nós vemos aqui que é aquela ideia. O amigo estava propondo o quê a Chico? Você não poderia aconselhar esse homem que está queixoso, dar um jeito de atendê-lo? Lógico que o Chico era um homem muito voltado para a preocupação com o próximo. O médium, muito preocupado, pede o parecer de Emmanuel. E o devotado orientador responde-lhe com serena precisão: deixe este caso para trás. Se a fé nesse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já, porque nós todos somos criaturas falíveis. A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus, porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir para Deus. Essa resposta de Emmanuel, como nosso querido Sérgio há pouco disse, é dura, mas é uma resposta lógica. Não adianta nós perdermos tempo com quem não quer nada com nada.
O amigo tentou apaziguar a situação, o amigo tentou colocar panos quentes. E quando o Chico se viu naquela situação, o Chico perguntou: Emmanuel, o que nós devemos fazer? Deixa para lá. A pessoa que veio na sua direção, a pessoa que vem em busca de uma orientação, só que a pessoa também não tomou cuidado de ver se você estaria, a pessoa não tomou cuidado de ver como é que é a sua vida pessoal. Você não vive do espiritismo, você não é funcionário do centro espírita, você tem uma família para ajudar a cuidar, você tem irmãos mais novos, você tem sobrinhos que precisam do teu apoio, você não tem apenas o espiritismo, você tem uma profissão, você tem um trabalho, e o seu trabalho de quando em quando requer a sua ausência de Pedro Leopoldo. Agora, se a pessoa não ter o cuidado de averiguar se isso é verdade, se a pessoa quer retornar para sua cidade, já imaginando que é vítima, que você se escondeu atrás da mediunidade, é um direito que ela tem. Agora, não cabe a você correr atrás de alguém que não está certo para tentar modificar essa pessoa que não está com o pensamento correto. Um outro ponto interessante também, André, que pela primeira vez eu vejo Emmanuel um pouco mais duro com o Chico, porque o Chico é aquele ser amoroso, não é? Se dependesse do Chico, ele pegava um ônibus naquela época e ia até Santos para conversar com aquele homem, que com certeza pouco adiantaria, porque o homem era um ser altamente orgulhoso, egoísta, vaidoso, estava apenas preocupado com a sua fé, que na verdade ele não a tinha, porque fé não se perde, quem tem não as perde, se ele já não tinha fé é porque nunca teve. Então nós vemos Emmanuel dar aqui até uma orientação para todos nós que somos presidentes e dirigentes de trabalhos espíritas. Eu me lembro, André, que é normal, quando eu assumi uma casa espírita durante muito tempo, às vezes saía de casa de madrugada para ajudar as pessoas. E é interessante que, de repente, os espíritos também vão podando isso, dizendo, olha, não é esse o caminho. Cada um de nós temos que começar a andar com as nossas pernas. É por isso que nós temos que respeitar o centro espírita, o lugar no dia que nós temos que trabalhar. Então nós temos que respeitar o próximo para sermos respeitados. Então, diz Emmanuel, Chico, deixe esse caso para trás. Não se preocupe com isso, porque se a fé dele é baseado numa palavra sua, é preferível que ele já caia já, porque ali na frente ele vai cair, porque não pode criar um alicerce sobre a ideia da criatura humana. Agora, se ele quiser criar uma concepção sobre os ensinamentos de Jesus, parece-nos que tudo faz sentido, como explica Emmanuel. Essa história que nós vimos hoje, ela é uma história que nós podemos trabalhar também nos dias atuais. Às vezes as pessoas chegam no centro espírita e começam a endeusar o seu dirigente, os companheiros de trabalho, e isso é muito perigoso. Nós precisamos sempre nos auto-intitularmos como pessoas frágeis, que somos limitados, somos imperfeitos. Às vezes a pessoa cria uma ideia a nosso respeito que não é compatível com a realidade, e quando percebe que nós não somos nada daquilo que a pessoa imaginou, a pessoa diz que perdeu a sua fé. Então também cabe a nós os dirigentes, a nós os oradores, a nós que estamos à frente de um centro espírita, a nos colocarmos no nosso lugar. Todas as vezes que alguém chegava até o Chico elogiando, foi a história que nós vimos no vídeo passado, o Chico dizia, não, eu não sou nada disso, eu sou um verme, eu sou um pé de grama, eu sou um pé de capim, eu sou uma gota no oceano, eu sou um cisco. O que o Chico queria nos ensinar com isto? A não permitirmos que as pessoas nos olhem com um olhar que não é verdade. A nos colocarmos no nosso lugar. E quando as pessoas procurarem ver em nós o que ainda não somos, nós sermos bem fraternos, mas nós mostrarmos que não. Nós podemos até ter uma mediunidade, nós podemos até ter uma fácil interpretação, mas hoje nós vemos as pessoas cultuando tanto o próximo
que hoje nós vemos lideranças vaidosas, prepotentes, deixando Allan Kardec de lado, criando verdades relativas, criando verdades que não correspondem com a realidade deixada pelo mestre Lyonês, e aí nós vemos que não cresce a religião, nós vemos que não cresce o movimento, nós vemos que não cresce a doutrina. Por quê? Porque são muitas pessoas achando, são muitas pessoas querendo se prevalecer, querendo ter o seu nome exaltado. O básico ninguém quer fazer. Hoje ninguém mais quer dar passe, hoje ninguém mais quer ir numa atividade assistencial, hoje é congresso. Hoje que eu falo é antes da pandemia, porque agora temporariamente os centros estão fechados. Mas eu acredito que esta pandemia também veio para nós fazermos uma introspecção se estamos no caminho correto. E uma coisa interessante, né? Você disse uma coisa que eu gostaria de fazer aqui um complemento, não é? Que as pessoas não querem dar mais passe. Eu acredito até que as pessoas queiram dar passe, queiram ir no assistencial, queiram fazer isso, queiram fazer aquilo. O que eu vejo de mais grave é que as pessoas não querem estudar. Allan Kardec fala uma coisa muito interessante quando ele cita a questão da doutrina espírita. Ele diz assim: a doutrina espírita, na sua concepção, é uma doutrina sagrada, como o cristianismo. O grande problema são as pessoas que manuseiam essa doutrina. Então, primeiro, nós temos que separar o homem do cristão. O cristão é aquele que já consegue viver o evangelho na sua íntegra. E diga de passagem, são muito poucos encarnados que estão nessa condição. O homem vem pela religião, muitas vezes pelas dificuldades. E depois então ele começa a trabalhar. E começa a ver naqueles que têm um pouco mais de esforço, um pouco mais de dedicação. E ele já começa a olhar o trabalho daquele irmão. E ele começa a fazer uma fantasia alegórica que aquele irmão é um suprassumo do cristianismo. Só que, de repente, quando aquele irmão fala um pouco mais alto, naquele dia que ele dá uma resposta que não seria a resposta correta, naquele dia que ele está chateado com os seus problemas, não quer conversa e dentro do centro ele se isola, então a pessoa começa a ver essa pessoa e começa a fazer crítica, sem analisar que essas pessoas também têm os seus problemas, também têm as suas dificuldades. Então nós temos que entender duas coisas importantes. A doutrina espírita cristã, ela é baseada na obra do Cristo e ela é perfeita. O que não é perfeito são os homens que manuseiam a doutrina. As falhas são dos homens e não da doutrina. Por isso que nós temos no Chico um grande exemplo. Por isso que eu tenho o Chico como um referencial para eu não me achar mais do que eu sou. Porque o Chico ele chegou a um ponto de ter influência, de receber muitos donativos, de receber muitas pessoas visitando do Brasil e do exterior. E o Chico ele tinha a capacidade de tratar todos por igual. O Chico nunca deu preferência por uma pessoa que era empresário. O Chico nunca deixou de lado um varredor de rua ou um gari. O Chico ele nunca tratou especial uma pessoa que veio do exterior. O Chico nunca deu preferência para uma pessoa que estava na mídia. E isso conta muito. Porque às vezes nós falamos assim, mas é fácil tudo isso. Não é fácil. Nascer simples e morrer simples é um desafio. Nascer simples é fácil. O difícil é ser morrer simples. Isso nós vemos em todos os meios. Como é difícil não subir a cabeça, como falamos no dito popular. Como é difícil não acharmos ser mais importantes. Hoje nós vemos as pessoas se achando mais importantes do que as instituições. Isso nós vemos no futebol, na política, isso nós vemos nas religiões. Não é apenas um problema espírita. É na onde está o homem. É na onde está o seu ideal, o seu projeto. Então, o Chico é um modelo. É um modelo não para santificarmos, não para endeusarmos, não para cultuarmos, mas para pegarmos um exemplo menor, já que Jesus é muito grande para nós, pegarmos um exemplo menor de um irmão que veio e superou e venceu. É interessante também, André, eu tenho uma frase
que uma vez eu cheguei a ouvir o Chico dizer, e o Chico falava isso com muita frequência: se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Quantos dirigentes espíritas se perderam pela vaidade por culpa do próprio movimento espírita? Às vezes, nós achamos que estamos agradando alguém quando nós, de uma certa forma, ficamos ali, exaltando isso, exaltando aquilo, mexendo com o ego daquela pessoa. E aquilo vai crescendo, aquilo vai crescendo. De repente, a pessoa se acha realmente muito importante. E é aí que as coisas começam a complicar-se, porque a pessoa começa a perceber que realmente ela é o suprassumo do movimento espírita. Nós vemos isso com palestrantes, dirigentes espíritas. Nós chegamos a ver, num determinado momento, até antes da pandemia, alguns oradores que já não iam mais numa casa espírita. Só aceitava falar em lugares com público muito grande. Ou seja, nós percebemos que o culpado de tudo isso somos nós. Às vezes, não é aquele orador. Nós aguçamos a vaidade daquele orador, daquele trabalhador espírita. Então, como é que vai ser o espiritismo quando as portas se abrirem? Isso não vai ser tão já. Podemos abrir a casa aonde cabia 100 pessoas, nós vamos colocar 20. Como é que nós vamos coordenar tudo isso? Até que se tenha a vacina de rebanho, que isso não é uma coisa que vai acontecer antes do meio do ano que vem ou do fim do ano que vem, porque tem que ter os testes, tem que ter as comprovações. Então nós percebemos que as coisas não é tão simples. O que vai ser o movimento espírita daqui para frente? O que vai ser o movimento cristão daqui para frente? Nós não sabemos, mas uma única certeza nós temos: tudo vai se modificar. E esses grandes oradores? Não vai ter público tão já em massa. Como é que vão ficar? Vão ser humildes para voltar para uma casa espírita para falar para 50 pessoas? Então nós vamos refletir muito sobre o movimento espírita. Talvez haja a separação do joio, a separação do trigo, como nos diz o Evangelho. Então, uma mensagem que cala fundo, esse bilhete de Emmanuel a esse nosso irmão imprevidente, é um bilhete também que serve para nós darmos para os outros, quando os outros nos colocarem como modelos, para amanhã não se assustarem com quem verdadeiramente nós somos. Ao caminharmos para o encerramento do nosso programa, eu gostaria de convidar a todos a conhecer o YouTube da TV A Caminho da Luz. É um canal com mais de 34 mil inscritos e precisamos muito da sua inscrição, do habilitar as notificações. Temos o Evangelho no Lar ao vivo, todos os dias, de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas. É a oportunidade que temos juntos de abrir o nosso lar para a espiritualidade e eu convido a todos a conhecerem. Pode conhecer no YouTube, você procure por TV A Caminho da Luz, ou já digite o link youtube.com/TV A Caminho da Luz. E nós também temos um WhatsApp para interagir conosco. Ali você pode mandar mensagem para mim, para o nosso querido Sérgio, ou pedir para fazer parte da lista de transmissão. Lembrando que é gratuito. O número é 19 997 782794. Relembrando, 19 997 782794. Então nós gostaríamos aqui, e acho que a lição de hoje serviu muito para mim, que também sou um dirigente espírita e preciso vigiar, como todos, para conseguirmos manter essa humildade que Francisco Cândido Xavier nos convidou a viver, nos convidou a refletir. Né, André Luiz? Sem dúvida, é um convite, uma injeção de ânimo. E já convidamos a todos para o programa
que vem, em que vamos dar continuidade no estudo da vida e da obra deste grande homem que foi Francisco Cândido Xavier, carinhosamente Chico Xavier. Queridos amigos, é com grande alegria que nós vamos encerrando o nosso programa. Depois de todo esse alimento para as nossas almas, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Agradecemos a todos os radioouvintes da Rádio Boa Nova. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.